Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos vida bendita, casa bendita, casamento bendito, filhos benditos, negócios benditos, empresa bendita, no nome de Jesus. Liberamos essa palavra, com a palavra de fogo, com uma palavra profética sobre a tua vida. Declaramos a bênção do alto, a bênção que vem do céu, o que vem de Deus para a tua vida, o que vem de Deus para a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Que atrapalhos sejam desfeitos agora, todo tipo de prejuízo, todo tipo de perda, todo tipo de ataque às tuas finanças, todo tipo de ataque à tua família, aos teus negócios, projetos, sonhos, casamento. Nós oramos agora declarando por terra toda a pressão espiritual em cima de ti, todo tipo de ataque direcionado para te desconcertar, para te desestabilizar. Nós declaramos por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor fortaleça teus filhos e filhas. Fortaleça teus filhos e filhas e dá vitória a eles, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro, Senhor, agora, declarando por terra toda dor, toda enfermidade, toda infecção, toda doença crônica, e nós dizemos em nome de Jesus Cristo, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Por isso, damos uma ordem agora a todo tipo de ação maligna que ataca a vida das pessoas, caia por terra em nome de Jesus. O atrapalho caia por terra em o nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que vem para trazer retrocessos, tudo aquilo que vem para trazer não apenas prejuízos, mas atrasos, nós ordenamos na autoridade e no poder de Jesus Cristo, que seja desfeita agora e que caia por terra. Consagramos esse dia ao Senhor e declaramos: o dia de hoje será um dia bendito, um dia bendito, um dia abençoado, um dia próspero, um dia abundante. Recursos virão às nossas mãos, nossas responsabilidades financeiras serão todas quitadas e avançaremos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro agora, Pai, declarando vitória sobre essa vida, vitória sobre sua casa, vitória em seu caminho, vitória no seu trabalho. Senhor, toda pessoa, Pai, que tem desafios financeiros, toda pessoa, meu Deus, que precisa romper, que precisa, Senhor, cumprir determinados compromissos, seja de ordem financeira, seja em reuniões, seja no que for na vida, que o Senhor dê graça para essa pessoa, que o Senhor derrame favor sobre a vida dela e que ela consiga romper, ela consiga avançar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Também todo aquele que está cansado, desanimado, Senhor, todo aquele que tem sido atacado por uma depressão, tem sido atacado, Senhor, espiritualmente, até mesmo, Senhor, por uma influência maligna, nós declaramos em nome de Jesus vitória sobre a vida dessa pessoa, que o poder de Deus toque na vida dele, que o poder de Deus toque na vida dela, em o nome de Jesus Cristo, e que o jugo seja quebrado, o peso espiritual seja quebrado pela unção de Deus agora. Senhor, essa pessoa que perdeu a esperança, essa pessoa, Pai, que tem necessidade dentro do seu coração de uma cura, tem uma necessidade dentro do seu coração de uma restauração, em o nome de Jesus, Pai, eu libero uma palavra sobre a vida dela. O Senhor a fortalecerá, o Senhor a confirmará, o Senhor a posicionará para a honra e glória do teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim colocamos tudo diante do Senhor, e eu declaro sobre a tua vida o Salmo de número 91, e todas as bênçãos e proteção desse salmo, dessa oração, venham sobre ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra, uma pessoa ou que ela está se deslocando para Washington, ou ela está saindo de Washington, certo? Ou tem uma viagem marcada para Washington. Deus está te dando livramento. Seja você quem for, me veio essa palavra muito forte, a palavra Washington. Deus dando livramento para alguém, em nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor também me deu uma palavra para uma mulher chamada Jéssica Brandão. Jéssica Brandão. O Senhor te visita em nome de Jesus Cristo. E o Senhor tira, sabe, coisas que estavam pesando sobre você, que estavam perturbando a tua cabeça. O Senhor te dá livramento agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem alguém aí que chamam de fé, e o Senhor está te visitando agora. Seja você que se chama Fernanda e chamam você de fé, Deus está te visitando agora, e Deus está abrindo portas para você que você tem pedido a Deus, em nome de Jesus. Você viveu vários reveses na sua vida, nos últimos meses, houve muitas mudanças na sua vida, mas o Senhor está te fortalecendo, e o Senhor diz para ti: levanta-te, levanta-te, em nome de Jesus Cristo. O que Ele tem para você é melhor, em nome de Jesus Cristo. Também eu quero liberar uma palavra para Silvia Camargo. Silvia Camargo, Deus te visita agora, Silvia. O Senhor tira de ti pesos que o inimigo havia colocado. O Senhor remove de ti uma estação negativa, uma estação de contrariedade que você estava enfrentando, porque Ele é teu escudo para avançar. Nele você vai conseguir avançar sem medo. O Senhor está contigo, em nome de Jesus. Amém? Também tem uma empresa que está aí me ouvindo. Deus está visitando essa empresa. Tem problemas que essa empresa tem enfrentado e Deus está visitando agora para resolver, certo? E me veio uma palavra sobre uma marca que começa com O. Deus está visitando agora essa empresa que começa com a letra O. Deus está visitando vocês e Deus está desatando aquilo que estava atado. Em nome de Jesus, todo medo cai por terra, todo tipo de opressão cai por terra em cima dessa empresa, em nome de Jesus. Amém? Deus te visita, é o Deus que está aí operando em nome de Jesus. Deus é fiel. Seja muito bem-vindo à oração da manhã. Essa oração que nós fazemos todos os dias aqui, nós temos tido muitos testemunhos do poder e da ação do Espírito Santo. Por isso, a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração agora, deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Isso ajuda bastante, gente, para que o YouTube também mande para outras pessoas a oração. E eu gostaria que você compartilhasse com 10 pessoas. Amém? Porque se você começa o dia sendo abençoado, por que não abençoar outras pessoas? Abençoe alguém próximo de você. Quem o Espírito Santo colocar aqui na sua cabeça que você precisa mandar essa oração, mande. Mesmo que algumas pessoas não respondam quando você manda, mesmo que algumas, te ignorem, não importa. O que importa é que você quer abençoar, você quer ser generoso com outra pessoa, você quer semear a palavra na vida de outra pessoa, e Deus vai te recompensar por isso. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Todos nós vivemos
momentos altos e momentos baixos. Mesmo que Cristo, a luz de Jesus, esteja na nossa vida, nós enfrentamos dias de choro. Não são só dias de alegria, tem dias de choro. E você não pode se enganar pensando que o seu vizinho também não tem altos e baixos. Você não pode olhar até mesmo para uma pessoa que está tendo sucesso e imaginar que ela não tem um período de baixa. Ela tem um momento de alta e ela tem um momento de baixa também. Altos e baixos momentos, todos nós, sem exceção, enfrentamos. Às vezes uma pessoa, a casca dela lá de fora, mostra alguém que está bem, mostra alguém que está feliz, mostra alguém que está próspero, mostra alguém que está conquistando, mas muitas vezes você não vê quando essa pessoa não está bem, quando essa pessoa está enfrentando N problemas, são tantas adversidades cruzando o caminho dela. Então, altos e baixos momentos todos nós enfrentamos. A grande questão é, com quem estamos enfrentando esses altos e baixos momentos? Com quem estamos, atravessando essas águas altas e essas águas baixas? Eu quero trazer você para uma palavra que está em Lucas capítulo 5, versos 6 e 7, que a Bíblia diz assim: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha só, Jesus entra no barco de Pedro e transforma a realidade desse pescador. Esse pescador que já havia feito muitas pescas, pescas boas e pescas não tão boas, tanto que quando Jesus encontrou ele teve uma noite ruim. A maré não estava boa para Pedro, mas debaixo da instrução de Jesus, ele teve uma pesca maravilhosa, uma pesca extraordinária. A Bíblia diz que os peixes começaram a se enrolar nas redes e o barco de Pedro não conseguiu suportar a quantidade de peixes que veio. Então, aquilo que era uma bênção, agora começou a trazer um problema, começou a trazer uma pressão em cima de Pedro. Porque a Bíblia diz que as redes começaram a se romper, o barco começou a ir a pique de tanto peixe que eles pegaram, e eles tiveram que pedir ajuda para os companheiros que estavam à volta para que viessem ajudá-los. E aqui eu entendo uma coisa: grandes problemas muitas vezes surgem também de grandes milagres, porque tem certas coisas que você enfrenta que você não enfrentaria se Deus não tivesse feito um grande milagre na sua vida. Como assim? Você pergunta. Por exemplo, antes eu tinha uma vida, que era nos bastidores. Então, como todo mundo, eu tinha meus críticos, eu tinha meus desafios. A partir do momento que Deus soprou meu nome e eu comecei a ministrar a milhares e até mesmo a milhões de pessoas, como a gente ministra todo mês, aumentou números de críticos, de pessoas que, às vezes não desejam bem para a gente, e isso é normal, porque grandes milagres trazem grandes desafios. Antes eu me preocupava apenas com o meu sustento. Hoje eu tenho não só a minha família para sustentar, mas hoje eu tenho uma equipe que trabalha, eu tenho um programa de televisão que Deus me deu como missão, manter esse programa até quando eu puder, certo? Então, nós temos outros desafios hoje, e sempre que você vai viver um milagre, de repente você tem, um negócio pequeno, e esse negócio pequeno já começou a escalar, começou já a se tornar algo grande. Então, você vai precisar de advogados, você vai precisar de bons contadores, você vai precisar de bons prestadores de serviço, você vai precisar de colaboradores, você vai precisar de organização, você vai precisar de um RH, enfim, tudo muda. Por quê? Porque grandes milagres vêm com grandes desafios, a pressão aumenta. Ou você acha que quando Deus te prosperar, quando as coisas começarem a dar certo, a pressão vai diminuir? A pressão não diminui com mais dinheiro ou com mais
visibilidade, com mais influência. Não, ao contrário, quanto mais você ser levantado por Deus, maior é a pressão que você vai enfrentar. Grava isso. Quanto mais Deus te abençoar, mais pressão. Tem gente que diz assim, eu precisava vencer tal coisa, eu precisava ganhar mais dinheiro, eu precisava levar minha empresa às alturas. Ótimo, isso é muito legal, mas prepare-se. Junto com um grande milagre, vem um grande desafio. É que as pessoas pensam que pessoas que estão vivendo coisas boas, que elas não têm grandes desafios. Elas têm grandes desafios, elas enfrentam grandes pressões e elas precisam aprender a lidar com tudo isso. Eu aprendo que o mesmo milagre que trouxe a abundância, trouxe também a pressão. Pedro passou em minutos por emoções opostas que vinham a ele. A alegria pela pesca, o medo de perder tudo, a ansiedade por causa das redes, a preocupação com os barcos afundando, tudo em um momento só, altos e baixos. Ou seja, muitas pessoas pedem um milagre, mas não se preparam para administrá-lo. Você pediu um filho a Deus, Deus te deu o filho. Agora você tem que pedir sabedoria para Deus, para cuidar desse menino, para cuidar dessa menina. Porque grandes milagres vêm com grandes desafios. Não deixe a sua identidade ser definida por um momento. Isso é uma coisa que eu aprendo aqui nessa passagem. A Bíblia diz no verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro viu o milagre, mas ele olhou para si mesmo e ele se sentiu indigno, dado o tamanho da bênção que veio sobre a vida dele. Quantas vezes Deus está nos abençoando e a gente se sente condenado, acusado, como se a prosperidade fosse uma coisa ruim, como se mudar de vida ou se tornar um empresário ou qualquer outra coisa fosse uma coisa negativa, por causa da inveja das pessoas, por causa da maneira como as pessoas te olham, porque agora você está vencendo. Pedro teve que lidar com essas emoções. É por isso que tem gente que prospera, mas parece que inconscientemente ela quer perder tudo aquilo que ela conquistou. Porque dentro da cabeça dela, o lugar que ela deveria estar é aquele lugar baixo que antes ela esteve. E que ela não merece viver naquele lugar alto. Olha que coisa diabólica isso. Quando o inimigo coloca na sua cabeça que o que você tem, você não merece ter o casamento que tem, você não merece ter o dinheiro que tem, você não merece ter a prosperidade que tem, você não merece ter a empresa que tem. Mas se foi Deus que te deu, como é que você vai dizer que isso não é bênção? Se foi Deus que te deu essa empresa, se foi Deus que te deu essa família, se foi Deus que te deu esse casamento, se foi Deus que te deu esse ministério, como é que não vai ser bênção? Mas o inimigo quer colocar na sua cabeça que isso não é bênção. Muitas vezes você pensa assim, puxa, eu queria ter uma vida mais simples. Parece que você esquece que a sua vida antes era muito complicada. Parece que você se esquece que antes as coisas eram mais difíceis. Aí você diz, não, mas eu quero viver uma vida mais simples, eu quero viver cada vez, uma vida mais limitada. Eu não quero tantas preocupações, não quero tanta coisa para resolver. Não quer? Você antes, tinha que comer de dia, pensando no que ia comer de noite. E agora você está com boletos para pagar, sim, você tem boletos para pagar. Agora você tem uma folha de pagamento, onde você tem outras famílias que você talvez, tenha que pagar, e essas famílias dependem de você. Mas Deus está provendo, e o Deus que te levou até aqui, Ele vai te sustentar e vai continuar te abençoando. Então não queira diminuir aquilo que Deus, Ele tornou grande, aquilo que Deus tornou poderoso na tua vida. Hoje você reclama do casamento que tem,
mas antes você queria casar. Você reclama dos filhos que tem, mas antes você queria ter filhos. Como é que você vai reclamar das bênçãos que Deus colocou na tua vida? Como é que você vai reclamar de alguns problemas que vieram advindo, sabe, de um crescimento, de uma prosperidade, de uma bênção na tua vida? Como é que vai reclamar disso? Então, Pedro, ele via apenas um pescador, mas Deus via que ele seria um pescador não só de peixes, mas de homens. Pedro via as suas limitações. Jesus via um discípulo fiel. Jesus via alguém que ele podia confiar coisas maiores. O mesmo Jesus que elogia a Pedro, também corrige ele mais à frente. Em Mateus 16, olha só: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha só, em um momento Pedro é elogiado por Jesus, mas pouco depois, no verso 23 de Mateus 16, arreda Satanás: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. No mesmo capítulo, Pedro é chamado de bem-aventurado, de pedra, de portador das chaves e também de pedra de tropeço. Que confusão! Em um momento ele é elogiado, em outro momento Pedro é exortado, é corrigido. Sabe por quê? A correção de Deus na nossa vida não cancela o propósito de Deus como as pessoas pensam. Você já foi corrigido por Deus? Sim, eu já fui corrigido por Deus. Eu já tive caminhos que eu tomei e que Deus depois mostrou para mim que não era um caminho bom e eu tive que voltar. Já teve decisões que eu tomei e que eu fui austero, eu fui egoísta, eu fui, sabe, orgulhoso, e que o Senhor teve que me mostrar que eu estava errado e que eu precisava baixar a cabeça e retornar ao propósito. Já teve decisões que eu tomei e eu pensei assim: a partir de agora eu não vou mais fazer isso. Já coisas que eu determinei dentro de mim, a partir de agora eu não vou mais fazer isso. Dá 2, 3 meses, o Espírito Santo diz assim para mim: você não tem autorização para isso. Você não tem autorização para determinar isso na sua vida. Vai e faz o que eu quero que você faça. Então eu já vivi esses altos momentos, onde me senti, sabe, elogiado, e já tive esses baixos momentos, onde o Senhor me corrigiu, me colocou no lugar certo, me colocou na rota certa de novo. Eu quero dizer uma coisa para você: quem anda com Deus pode ser elogiado, mas pode ser corrigido. Pode ser colocado para cima, mas pode ser colocado para baixo, para repensar, para recalcular a rota, para se submeter mais, para ser mais obediente a Deus. Então, entenda, a fé, até nas tempestades, é o que nos sustenta, tanto nos altos momentos quanto nos baixos. Em Lucas 22, a Bíblia diz: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus não prometeu impedir a peneira, mas Jesus prometeu sustentar a fé. O alvo do inimigo não era a rede, não era o barco, não era a reputação. O alvo do inimigo era a fé de Pedro. E é isso. O diabo, ele mira na tua fé. Se você pensa assim: não, ele está mirando nas minhas finanças porque eu estou tendo muito prejuízo. Não, ele não está mirando nas tuas finanças, ele está mirando na tua fé. E ele pode sim estar tentando atacar as tuas finanças, mas o objetivo dele não é nem tirar de você o que você tem, o objetivo dele é atacar a tua fé, porque se ele conseguir desestabilizar a tua fé em um momento baixo, então ele consegue entrar com tudo e arrancar aquilo que Deus te deu. Você está entendendo? Então, nos baixos momentos, nas tempestades da vida que todos nós enfrentamos,
nós precisamos da fé intacta para permanecermos firmes. Eu deixo essa palavra no teu coração, amém? Eu quero orar por você agora, quero pedir a cada um que quando acabar essa oração, não agora, mas quando acabar essa oração, compartilha com 10 pessoas. Domingo agora, 9 da manhã, vou estar ministrando em Alphaville e Barueri uma palavra sobre o desfavor de Deus, uma palavra incrível, inédita e que vai abençoar a vida de muita gente. Segunda-feira eu tenho um anúncio muito importante para dar para quem mora no estado do Pará. Segunda-feira agora, às 6 horas da manhã, não perca. E na terça-feira nós vamos começar esse propósito aqui, a oração que abre caminhos. Você vai colocar aqui tudo aquilo que está travado, todo o caminho que está fechado para você. E nós vamos orar por 30 dias para o Deus que abre caminhos. Você pode baixar esse pôster, tá? Lá no meu site www.vinicius17.com.br, pode baixar gratuitamente, tá? Imprime e já começa aí a fazer a tua lista de oração, ok? E esse aqui é o meu livro, Mentalidade de Alto Nível. Esse livro aqui vai te abençoar muito a mudar a sua cabeça para atingir todos os objetivos e promessas e projetos que Deus tem para a tua vida. E se você quer apoiar o nosso canal, gratidão. Os dados estão lá no meu site. Lá no meu site você pode apoiar o nosso canal. Nós temos um programa de televisão que é mantido pelo nosso ministério e tem abençoado a vida de outras pessoas. Nenhuma igreja paga o nosso programa de televisão. Tudo é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Amém? Então, gratidão a Deus por cada pessoa que Deus tem levantado para ser um apoio nesse programa de televisão. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai santo e justo, em altos e baixos momentos, nós queremos estar totalmente respaldado pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra nos sustentará. E Senhor, coloca um escudo, Senhor, ao redor de nós, para que o inimigo não toque na nossa fé. A nossa fé, Jesus, é total em Ti. A nossa fé é total em Ti. Nós não queremos, ó Deus, nem por um momento deixar a nossa guarda da fé baixa. Nós temos fé que o Senhor é quem nos responde, nós temos fé que estamos rompendo, nós temos fé que o Senhor está nos livrando de todo mal, temos fé que a providência chega, temos fé que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor muda situações, que o Senhor transforma realidades. Eu oro, Senhor, por toda mulher que não consegue engravidar, para que um milagre de Deus toque na vida dela. Eu oro, Senhor, por cada empreendedor, por cada empreendedora que tem desafios financeiros e também por aqueles que não são empreendedores, mas que têm desafios financeiros. Eu oro, Senhor, para que uma provisão sobrenatural venha sobre essa pessoa. Eu oro por essa pessoa que pode estar passando por um momento de vale, um momento de dificuldade, um momento de dor, de tristeza, para que a presença de Deus vá até essa pessoa agora, a levante, a capacite, a coloque de pé, que uma unção de Deus venha sobre ti. E eu profetizo vida bendita, casa bendita, negócios benditos, empresa bendita, que a bênção do Senhor venha sobre ti, a bênção do Senhor enche a tua casa, a bênção do Senhor enche a tua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo, que você seja visitado agora para a glória de Deus, que a unção de Deus venha sobre ti, que essa bênção da vida bendita seja sobre ti, seja sobre a tua casa e seja sobre a tua família. Amém e amém. Glória a Deus. Amém e amém. Nesse sábado e domingo, eu quero convidar você para não quebrar a oração. E sabe por quê? Porque nesses 2 dias eu vou liberar 5 declarações proféticas, tanto no sábado pela manhã quanto no sábado à noite, sobre a tua vida, e no domingo também 5 declarações proféticas sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Eu convido você a estar junto com a gente. Pega o link dessa oração agora e manda para 10 pessoas aí. Manda para 10 pessoas, você pode fazer isso. Amém? A bênção não pode parar em nós, ela tem que ir para frente. Passe para frente essa oração. Que Deus te abençoe até 9 da manhã, que eu vou estar aqui com você, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Deus abençoe a todos. Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, colocamos a nossa vida no altar de Deus, reconhecendo
as nossas limitações, reconhecendo, Senhor, o quão falho nós somos e que precisamos da Tua graça, precisamos da Tua proteção e precisamos do Teu favor. Senhor Jesus Cristo, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Nos colocamos diante de Ti e declaramos: somos dependentes do Senhor totalmente. Nosso coração está rendido a Ti. Sim, ó Deus, tudo que há em nós se inclina a Ti. E nós pedimos, ó Deus, não só o Teu perdão, não só a Tua misericórdia, mas nós pedimos a Tua santa presença aqui, junto conosco. Sim, ó Deus, é no altar que nós temos um compromisso contigo. É no altar que nos rendemos a Ti. É no altar que fazemos pactos contigo, ó Deus, de entrega total, de rendição total, sem reservas, incondicional. Porque cremos, Jesus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Por isso, ó Deus, eu clamo agora em favor de cada pessoa que tem sido injustiçada, que tem sido atacada, toda pessoa, Pai, que o inimigo tem levantado outros contra ela. Senhor, eu oro para que toda injustiça caia por terra agora, toda obra de maldade, toda obra de contrariedade, de inveja. Essa pessoa, Pai, que não dormiu bem à noite, essa pessoa que esteve preocupada, Pai, que acordou preocupada, nervosa, que acordou várias vezes durante a noite. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê livramento a ela, para que o Senhor a proteja. Nós cancelamos no mundo espiritual todo dardo enviado contra você, toda palavra enviada contra você, toda mentira enviada contra você, todo ataque das trevas contra a tua vida, contra a tua família. Que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde, como está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Também está escrito que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Meu Deus, nós cremos. Tu estás trabalhando naquilo que vemos e naquilo que não vemos. Tu estás trabalhando na nossa casa. Tu estás trabalhando na vida dos nossos filhos. Tu estás trabalhando no nosso casamento. Tu estás trabalhando na nossa saúde. Tu estás trabalhando no nosso trabalho. Tu estás trabalhando em todas as áreas, Pai. O Senhor está trabalhando. Por isso, Senhor, nós quebramos agora todo tipo de influência do mal, tudo aquilo que o inimigo levanta, Senhor, para jogar contra nós. Nós cancelamos agora no mundo espiritual, quebramos completamente e declaramos sem efeito. Senhor, nós anulamos agora todo o plano do inimigo. Essa pessoa, Pai, que teve visões com caixão, sonhos com morte. Essa pessoa, meu Deus, que o inimigo tem se lançado contra ela para colocar medo nela, para colocar insegurança nela. Que essa pessoa seja livre agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja agora o livramento do Senhor na tua vida, que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que a boa mão do Senhor seja sobre ti, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos agora, quebrando completamente tudo aquilo que foi planejado pelas trevas, tudo aquilo que foi levantado pelo inimigo, tudo aquilo que caminha na escuridão e até mesmo aquelas pessoas que o inimigo incita contra você. Nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor desvie todo ataque, o Senhor desvie todo ataque da tua vida, todo ataque da tua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que seja apagado agora completamente a intenção do inimigo contra a tua vida, tudo aquilo que vem para te envergonhar, tudo aquilo que vem para te intimidar, tudo aquilo que vem para colocar insegurança, medo em você. Nós oramos para que caia por terra. E o Senhor, nós declaramos que o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é torre forte. Confiamos em Jesus, confiamos na sua palavra, confiamos nas suas promessas, confiamos no seu plano perfeito e oramos em nome de Jesus, para que o doce e amado Espírito Santo nos conduza no dia de hoje. A resposta que queremos é só uma no dia de hoje: queremos a presença de Deus conosco, queremos a presença de Deus na nossa vida. Senhor, eu oro por toda pessoa que chegou nessa oração doente, eu oro por toda pessoa, Pai, que chegou nessa oração atribulado,
E a minha oração, Pai, em nome de Jesus, é que essa pessoa receba o alívio, receba a cura, receba o milagre, receba a transformação, e aquele que invoca o nome do Senhor, que seja salvo, como está escrito na tua palavra, aquele que invoca o nome do Senhor seja salvo. Não importa, Senhor, o tamanho da cova, do buraco que essa pessoa esteja, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que haverá livramento do Senhor na tua vida, haverá livramento do Senhor na tua casa. O Deus que não desampara, o Deus que cuida de nós, os mínimos detalhes, que segura da nossa mão, que nos ajuda a atravessar por caminhos difíceis, é o Deus que está na nossa vida. Ele está na nossa vida, Ele está na nossa casa, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está nos livrando, Ele está nos conduzindo. A boa mão do Senhor está sobre nós, Senhor. Como nós somos dependentes de Ti, Senhor. O que somos sem Ti, Jesus? Por isso nos entregamos a Ti, Senhor, reconhecendo o quão grande és Tu, o quão grande és Tu, ó Deus. Sim, Jesus, sim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. O Senhor me mostrou a pessoas que tiveram visão ou sonho de caixão, de morte. Eu não sei se isso é para uma pessoa, se é para mais de uma, mas está cancelado agora todo o plano do inimigo contra a tua vida. Em nome de Jesus, eu cancelo no mundo espiritual, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi armado contra ti. E há pessoas aqui que não dormiram bem à noite, que acordaram várias vezes na madrugada, que estavam inquietos na cama, dormiram o primeiro sono, cansados, mas depois acordaram várias vezes, inquietos, com coisas na cabeça que não conseguiam tirar. Seja você quem for, que essa madrugada foi uma madrugada difícil para você, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está no controle de todas as coisas. Ele te dá livramento, Ele cuida de você. E a palavra que o Senhor me deu é que hoje Ele estaria dando muitos livramentos aqui. Amém? O Senhor dá livramento. O Senhor dá livramento. Essa é a palavra que me veio nesse começo de oração. O Senhor está dando livramentos aqui. O Senhor é o Deus que cuida. Não importa, sabe, o que estava preocupando você, o que estava trazendo ansiedade a você. O Senhor está te guardando. O Senhor está te livrando agora, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Magalhães que está aí me ouvindo. Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando da tua casa. Não tenha medo. Não tenha medo, o Senhor te sustenta. Eu também quero liberar uma palavra para o Bruno que está aí me ouvindo. Deus te visita, Bruno. Deus te visita. O Senhor me mostrou como se a água tivesse, sabe, aqui em cima no pescoço. Tem situações na tua vida, e não é financeira, mas que tem tentado te sufocar. Situações na tua vida que você não está conseguindo sair. Você tem uma habilidade muito grande para sair de problema, mas tem coisas que você não está conseguindo sair. E eu quero declarar que o Senhor que intervém, o Senhor que ajuda, está operando aí na tua vida em nome de Jesus para te dar o livramento, para te conduzir para fora disso que estava aí te sufocando, te perturbando. Há um agir de Deus aqui nessa oração. Há um agir do Espírito Santo, há um trabalhar de Deus aqui nessa oração. Por isso, renda-se a Jesus, renda-se a Jesus, renda-se ao propósito de Deus, renda-se ao que Deus tem reservado para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos declarar o Salmo 103. E enquanto eu declaro o Salmo 103, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você puder, compartilha com uma pessoa. E aqueles que podem compartilhar com 100, com 1000, com 2000, que tem grupos grandes que você está, pega o link dessa oração e manda lá. Manda lá. Seja um canal de Deus agora para abençoar alguém, em nome de Jesus. E os demais, se puderem compartilhar com uma pessoa pelo menos, todos podem. Todos podem.
Mande para alguém essa oração, seja um abençoador. Comece o dia abençoando alguém, comece o dia liberando uma palavra para alguém. Hoje nós estamos meditando no Salmo 103, esse propósito que nós vamos encerrar ele no domingo, certo? É no domingo que nós vamos orar, cancelando todo tipo também de palavra maldita contra a tua vida, certo? Eu quero muitas das coisas que você pode ter sentido nessa madrugada ou ter sentido ontem, são palavras malditas contra a tua vida, palavras ditas nos bastidores, palavras, sabe, para atacar você, palavras negativas, palavras ruins, muitas vezes vêm a nós, sabe, coisas que o inimigo traz para nos abater. Eu vou dizer uma coisa para você, existe uma arte no inferno, que é a arte de desestabilizar as pessoas emocionalmente. Teve gente que está aqui nessa oração que ouviu conversa que o desestabilizou, que o entristeceu, que o abateu. Eu quero dizer uma coisa para você, tem coisas que são formadas pelo inferno para jogar você contra teu irmão, para fazer com que você perca a sua paz, para fazer com que você perca a sua alegria. O diabo tenta usar pessoas como marionetes, empurrando umas contra as outras para a briga, para a confusão. Você pensa que quem vem trazer uma fofoca a você, não vai amanhã ou depois falar mal de você? Se eu fosse você, eu me afastava dos fofoqueiros. Eu me afastava daqueles que fazem fofoca, daqueles que mentem, e a Bíblia diz que Deus odeia quem coloca inimizade, quem traz confusão entre irmãos. Deus odeia isso. Por isso, se alguém está lançando confusão entre você e outra pessoa, você tem que parar de dar ouvidos a essa pessoa. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores. Não está falando bem-aventurados os inflamadores. A Bíblia diz bem-aventurados os pacificadores. Um pacificador não vai jogar um contra o outro. Um pacificador não vai fazer isso. Mas aquele que inflama, aquele que tenta gerar um ódio, uma raiva, uma injustiça no teu coração, esse não está sendo usado por Deus. É o inferno que está usando a boca dessa pessoa, a língua dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Me veio a palavra Olinda agora. Tem alguém que é deste lugar e Deus está visitando essa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém? Deus está visitando, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Kelvin, que está me ouvindo. Deus visita a tua casa, Kelvin, certo? E o Senhor me mostra um grande livramento que está vindo para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 103, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó.
Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Deus me deu uma palavra muito clara, muito clara para hoje. E a palavra que o Senhor me deu foi em Daniel. Daniel na cova dos leões. Você já leu essa palavra? A Bíblia nos diz, tem um texto da palavra. Esse texto está em Daniel 6:22, que diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel foi jogado na cova. E ele foi jogado na cova por quem? Ele foi jogado na cova por homens. Deus não nos joga na cova, mas os homens podem nos jogar na cova. Os homens, por meio de injustiças, por meio de maldade, por meio até mesmo de uma influência espiritual, podem tentar de alguma maneira prejudicar você. Daniel estava quieto na dele, quieto. Eu vou dizer uma coisa para você: não mexa com quem está quieto. Não mexa com quem está em silêncio. Não mexa com pessoas que estão em paz, estão conectadas com o propósito de Deus, estão focadas no que Deus tem para elas. Sabe, tem sempre alguém que vem com inveja, que vem com fofoca, que vem com mentira, que vem tentando de alguma maneira prejudicar a você. Mas o que você deve fazer é permanecer em oração, porque eu creio que mesmo que havia todo um movimento por trás de Daniel para prejudicá-lo, para envergonhá-lo, para lançá-lo numa cova, havia também um Deus que estava vendo as orações de Daniel, que estava vendo o clamor de Daniel, a inocência de Daniel, e o livrou da cova dos leões. Nós pensamos que o fato de andarmos com Deus e andarmos certos, que isso vai nos livrar da cova. E às vezes não. Deus vai permitir com que você entre na cova, para que então Deus possa não só livrar você, mas possa também agir contra aquelas pessoas que estão jogando você na cova. É por isso que nós não podemos tocar em pessoas inocentes. Nós não podemos tocar em pessoas boas de coração. As pessoas cometem erros, as pessoas são falhas, mas Deus não nos deu o direito de tocar em algumas pessoas. Às vezes, sabe, nós pensamos que Deus não está vendo todo o movimento que está acontecendo, mas Deus está vendo. Deus está observando todas as coisas, e Ele está observando todo o movimento. E às vezes, Deus está permitindo com que essas coisas aconteçam contra você, de pessoas lançarem você numa cova, pessoas atacarem você, pessoas tramarem contra você, porque isso vai abrir caminho para que a justiça de Deus opere já contra todo esse mal que essas pessoas têm tramado contra a tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus: vem um livramento de Deus na tua vida.
Você não pode, sabe, de alguma maneira deixar de orar porque está sendo perseguido. Você não pode deixar de buscar a Deus porque você está vendo, sabe, um movimento contra você. Você deve permanecer em oração. E essa é a certeza de que Deus vai te livrar. Você tem que permanecer em oração. Essa é a certeza de que Deus vai enviar o anjo dele para tapar a boca do leão. A Bíblia fala muito sobre o leão. A Bíblia diz que Davi lutou contra o leão. A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos leões. A Bíblia nos fala também que o diabo é como um leão buscando a quem possa tragar. Ou seja, o leão na Bíblia, e não o leão da tribo de Judá, mas o leão em grande parte na Bíblia, ele representa, sabe, o ataque furioso de Satanás para despedaçar você. O ataque furioso de Satanás para tentar impedir você de permanecer cumprindo o teu propósito. E você sabe que o que motivou essas pessoas a fazerem isso contra Daniel foi o espírito de comparação, foi o espírito de inveja, foi a maldade. Mesmo que Daniel fizesse o trabalho dele, que estava quieto, cumprindo o propósito dele, o diabo levantou pessoas para invejarem Daniel, levantou pessoas para combaterem com Daniel, para ficarem se comparando com Daniel e acharem uma maneira de atacarem Daniel. Não aceite a injustiça com pessoas, sabe, que estão fazendo o trabalho dela, são suas amigas, são pessoas que já fizeram a diferença na sua vida. Não aceite a acusação, não aceite o ataque do inimigo contra essas pessoas, porque se você se unir a elas, se você se unir àqueles que são acusadores, se você se unir àquelas pessoas que estão tentando prejudicar o outro, você vai ser cúmplice. Então não faça isso, não se meta com isso, faça como Daniel, não se envolva. Não se envolva. Daniel, você pensa que Daniel não sabia do movimento contra ele? Daniel sabia do movimento contra ele, mas o que Daniel fez? Continuou orando, continuou orando, continuou orando. É isso que Deus quer que você faça. Não aceite com que o inimigo use você como manobra contra alguém. Não faça isso. Não entre no jogo de Satanás, não entre na obra do inimigo. Não aceite isso. Saia fora da injustiça, saia fora da maldade. E Deus vai preservar você. Deus vai preservar a tua casa. A Bíblia diz que quando Daniel venceu aquela maldade, diz que aqueles que prepararam a arapuca para ele, foi eles que desceram a cova junto com a sua família, junto com tudo que eles tinham. Ou seja, toda a casa deles foi prejudicada, porque tentaram prejudicar um servo de Deus, tentaram prejudicar um homem de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: se a pessoa está certa ou se a pessoa está errada, quem vai julgar ela é Deus. Não se meta com ninguém que teme a Deus. Não se meta, não faça isso, porque Deus visita, Deus protege. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus está sempre do lado da justiça. Deus está sempre do lado do que é certo. Daniel estava quieto e mexeram com ele. Não mexa com pessoas, sabe, que não estão fazendo nada para você. Não faça isso. Não faça isso. Não mexa com gente que não fez nada para você, que está quieto, está cumprindo o seu propósito. Essa é a palavra para a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. 7h da manhã, eu vou entrar ao vivo na Academia Quino Global. Vai ser a última aula do nosso módulo falando sobre Jezabel e a manipulação. E semana que vem eu vou começar um novo módulo chamado Sonhos. E nesse módulo vai ter um conteúdo inédito dentro desse conteúdo para você que quer saber mais sobre o profético, quer entender melhor sobre como que Deus fala. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global e caminhar mais perto de nós. Vá hoje mesmo no nosso site www.vinicius7.com.br e vem ser nosso aluno na Academia Quino Global. Inclusive, hoje, dentro da academia,
Eu vou tirar um tempo depois respondendo dúvidas dos meus alunos na academia. Vai começar às 7 da manhã. Eu convido você a se tornar nosso aluno, ok? Quero orar pela tua vida. Também rapidamente, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional. Olha só, uma palavra para cada dia do ano. Vai te ajudar na tua caminhada, na tua jornada com Deus. E mais uma vez eu volto a falar. Hoje Deus está dando livramentos. Amém? Hoje Deus está dando livramentos. Hoje Deus está dando livramentos. Hoje Deus está acalmando o coração de algumas pessoas. Toda pessoa que está sendo injustiçada. Não caia no jogo do inimigo de atacar quem está sendo injusto contra você. Não faça isso. Entregue nas mãos de Deus. Agora, quem vem jogar você contra teu irmão, teu próximo, essa pessoa não é confiável. Essa pessoa não é confiável. Cuidado. Cuidado com pessoas que vêm até você para inflamarem você contra outra pessoa. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho tapado meus ouvidos. Eu tenho tapado meus ouvidos e tenho caminhado com Deus. Porque esse é o segredo daqueles que não querem se perder no meio do propósito. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora orar por você e peço novamente que você deixe a sua curtida aqui nessa oração. E se você puder, compartilhe com uma pessoa essa oração. E aqueles que podem compartilhar com 100, com 1000, com 2000 pessoas, pega o link dessa oração e mande para outras pessoas. Ok? Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo com vocês. Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero te abençoar no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários a palavra livramento do Senhor. Livramento e alívio do Senhor são as duas coisas que estão acontecendo agora. Deus está dando livramento, Deus está dando alívio e Deus está dizendo: não entre nessa guerra desse justo. Não entre nessa guerra desse justo. Ok? Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, graças te damos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, o inimigo é sujo e usa pessoas para muitas vezes nos incitar contra o nosso próximo. Não vamos cair, não queremos estar juntos com aqueles, Pai, que atacaram a Daniel. Não estamos juntos e não queremos estar juntos. Nós queremos permanecer firmes, cumprindo o propósito do Senhor e orando, assim como Daniel. Nós queremos estar do lado de Daniel, não do lado dos outros acusadores, do lado de Daniel. Sim, ó Deus, escolhemos um lado, o nosso lado é focar em Deus, focar no propósito, não sair do propósito. Por isso, Pai, não caímos no engano do inimigo, não queremos dar ouvidos, Pai. Nós queremos nos manter totalmente fixos no propósito do Senhor para a nossa vida. Dá livramento para essa pessoa, Pai. Dá livramento para sua casa, dá livramento para sua família. E eu faço uma oração especial. Todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que seja curado agora. Que o poder de Jesus Cristo toque a tua vida. E que hoje seja desatado bênçãos, seja desatado vendas extraordinárias, grandes negócios. Que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te livre da boca do leão, que o Senhor te livre do laço do passarinheiro, que o Senhor te livre da maldade, o Senhor te fortalece, o Senhor te capacita, o Senhor cuida de ti, o Senhor vai levantar gente poderosa para se colocar na tua frente, em nome de Jesus. Hoje, Deus está movimentando gente poderosa, assim como movimentou o rei em favor do Daniel. O Senhor está levantando gente para ficar ao teu lado. O Senhor está levantando pessoas para lutarem por você, para fazerem justiça em teu favor, em nome de Jesus. Fique em paz, descansa teu coração, porque um livramento do Senhor está acontecendo e um alívio também está vindo sobre ti. Hoje Deus está desarmando o laço do passarinheiro. O Senhor cuida de ti, o Senhor está enviando anjos para fechar a boca do leão e não tocará em ti, nem na tua casa, nem na tua empresa, nem nos teus filhos, em nome de Jesus. Deus está no controle. Amém e amém. Amém, gente querida. Gratidão a quem é meu aluno da academia aqui no Global, que apoia o nosso canal, você que é membro do canal, você que usa o Superchat, gratidão a cada um de vocês. Que Deus abençoe, um excelente dia na paz do Senhor, até 9 da manhã. Deus abençoe a todos e 7 horas dentro da academia. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida,
família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus, que o Senhor é o nosso sustento, nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Nos entregamos no altar de Deus, reconhecendo que no altar tem resposta, no altar tem cura, no altar tem milagre, no altar tem transformação. Assim como Abraão entregou seu tudo no altar, nós entregamos a nossa vida, entregamos os nossos dias, entregamos tudo no altar e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos o favor do Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, que a boa mão do Senhor esteja guiando nossos passos, esteja nos livrando do mal e esteja nos conduzindo. Senhor Deus, Tu és o árrimo da nossa sorte, Tu és a nossa força. Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu propósito, nós confiamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, nos entregamos a Ti. Temos uma exclusividade com Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque reconhecemos nossas falhas, nossas limitações e que carecemos dia a dia da glória de Deus, da presença de Jesus, da voz de Deus para nos alinhar e para nos ajustar. Doce amado Espírito Santo, vem agora. Venha como chuva serôdia, chuva temporã, sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração e toque-os com o Teu poder. Venha regar a vida deles, Pai, da Tua presença, da Tua alegria, aonde há seca, aonde há ansiedade, aonde há angústia, aonde há aflição. Essa pessoa que se sente sufocada pela vida, essa pessoa que está se sentindo pressionada por todos os lados, meu Pai, que ela receba um alívio do alto. Que cada pessoa que está aqui nessa oração tenha uma experiência com Jesus. Sua casa, sua família sejam tocadas pela presença de Deus. Senhor, que a unção de Deus venha sobre essa pessoa. A unção de Deus venha sobre ela. A unção de Deus venha sobre ela. E quebra o jugo agora, Pai. Quebra os bloqueios que estão impedindo ela, Pai, de viver o extraordinário. Que ela seja tocada pelo poder de Deus. Que o poder de Deus venha sobre ela. Toque-a, Pai, com o Teu poder. Toque-a com a Tua graça, que o favor do Senhor seja abundantemente derramado agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, por essa pessoa que está com problemas na garganta, faringe, laringe, e oro pela cura agora, total e completa. Eu digo a tireoide, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo cura, e eu digo a todo câncer, eu digo a todo problema, renda-se agora. Renda-se a Jesus, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, que a Tua boa mão seja sobre essa pessoa. Toque-a com Teu poder, doce e amado Espírito Santo. Toque-a com Teu poder agora. Livra ela do mal, livra ela das ciladas do diabo, livra ela das armadilhas de Satanás. Tudo aquilo, Senhor, que vem para acusá-la, tudo aquilo que vem, Senhor, para perturbá-la, para contaminá-la, tira agora do caminho dela, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que haja uma visitação nessa casa agora. Tudo aquilo que traz tristeza, tudo aquilo que traz abatimento, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, e essa pessoa que precisa de uma cura, essa pessoa, Pai, que o problema dela não é espiritual, mas o problema dela é um problema de saúde, é um problema emocional. Senhor, nós oramos agora pela cura dessa pessoa, porque sabemos que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo salva, e é no nome de Jesus que nós oramos agora para que o poder de Deus toque nessa pessoa. Meu Deus, toque com o Teu poder agora, toque com o Teu poder toda pessoa, Pai, que está abatida, toda pessoa que está abatida, toda pessoa que está sem ânimo, que receba a força do alto agora. Que seja tocada pelo poder de Deus agora, que o poder de Deus toque a tua vida, que o poder de Deus envolva você agora, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, tira a angústia, tira o aperto no peito, tira a aflição, Pai, e traga, Senhor, um novo ânimo sobre essa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Senhor me mostrou, enquanto eu estava orando, o Senhor me disse que estava tocando na vida do Diego.
Diego, o Senhor está tocando na tua vida. E o Senhor me mostrou que está removendo um grande peso que você andava sentindo, um peso espiritual, um peso muito grande. O Senhor está tirando isso de você, esse peso, essa opressão. No nome de Jesus, aquilo que estava oprimindo você, seja livre, seja liberto, que o poder de Deus toque a tua vida, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse a uma pessoa de sobrenome Squarcieri, não sei se é assim que se pronuncia, mas Deus está visitando essa pessoa agora com poder. O Senhor está visitando, o Senhor está abrindo caminhos para essa pessoa. O Senhor está guardando a casa dela, guardando a família dela. E tudo aquilo que estava no trajeto, tudo aquilo que estava programado de negativo, está sendo quebrado agora. Essas sensações que você tem tido, está por terra. O Senhor está contigo, o Senhor te sustenta, o Senhor te dá força, o Senhor te dá ânimo. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que precisa de uma liberação especial de Deus, uma pessoa que trabalha com fachadas, que está orando a Deus e pedindo pelos seus negócios, pelos seus projetos. O Senhor está te abençoando agora. O Senhor está abrindo caminhos para você, no nome de Jesus. Tem alguém também que trabalha diretamente com o banco. Eu não sei se trabalha dentro do banco ou presta muito serviço dentro do banco. Deus está visitando você. Deus está dando saídas para você. E Deus está curando alguém que está acamado, que está doente, próximo de você. Em o nome de Jesus, ser tocado pelo poder de Deus, ser tocado pelo favor do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa que anda com muitas dores no estômago, muitas dores, sabe? Principalmente no lado direito do estômago. Eu oro pela cura total e completa agora, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor te toque, que o Senhor te restaure. Também quero liberar uma palavra para a Michele, que está aí me ouvindo, que tem pedido a Deus muito a cura de alguém, tem pedido pela sua família, tem pedido pela sua casa, anda muito preocupada. O Senhor está restaurando a tua saúde, está restaurando a saúde dessa pessoa que você está orando, que você está pedindo pela vida dela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu quero declarar hoje o Salmo 104, é o Salmo do dia de hoje. Essa semana nós vamos encerrar esse propósito. Acredito que termina no domingo, se não me engano, termina no domingo, certo? É um propósito que Deus nos colocou de 40 dias. O altar tem resposta e nós estamos crendo e estamos clamando. Eu quero declarar o Salmo 104 e você que está aqui me ouvindo nessa oração, saiba que Deus está agindo aí. Deus está agindo aí. Aonde você está, Deus está agindo. Deus está agindo agora, nesse momento, está fazendo algo muito grande aí, em nome de Jesus. O Senhor está fazendo algo muito grande em nome de Jesus, na tua vida e na tua casa. O Salmo 104 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de honra e de majestade. Tu que te cobres de luz como de um manto, que estendes os céus como uma cortina. És Tu que pões nas águas os vigamentos da Tua morada, que fazes das nuvens o Teu carro, que andas sobre as suas asas do vento, que fazes dos ventos Teus mensageiros, de um fogo abrasador os Teus ministros. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Tu a cobriste do abismo como de um vestido. As águas estavam sobre as montanhas. A Tua repreensão fugiram, a voz do Teu trovão puseram-se em fuga. Elevaram-se as montanhas, desceram os vales, até o lugar que lhes determinaste. Limite lhes traçaste, que não haviam de ultrapassar, para que não tornassem a cobrir a terra. És Tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre as colinas, dão de beber a todos os animais do campo, ali os asnos monteses matam a sua sede. Junto delas habitam as aves dos céus, dentre a ramagem fazem ouvir o seu canto. Da Tua alta morada regas os montes, a terra se farta do fruto das Tuas obras. Fazes crescer erva para os animais e a verdura para o uso do homem, de sorte que da terra tire o alimento, o vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que lhe fortalece o coração. Saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que Ele plantou, nos quais as aves se aninham e a cegonha cuja casa está nos ciprestes.
Os altos montes são um refúgio para as cabras montesas e as rochas para os querogrilos. Designou a lua para marcar as estações, o sol sabe a hora do seu ocaso. Fazes as trevas e vem a noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leões novos, os animais bramam pela presa, de Deus buscam seu sustento. Quando nasce o sol, logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras, todas elas as fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis também o vasto e espaçoso mar, no qual se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o sustento a seu tempo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e eles se fartam de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor nas suas obras. Ele olha para a terra e ela treme. Ele toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me regozijarei no Senhor. Sejam extirpados da terra os pecadores, e não subsistam mais os ímpios. Bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração. Temos vivido um momento da história onde as pessoas elas têm estado muito ansiosas, extremamente ansiosas, sabe? De cada 10 pessoas que vêm falar comigo, 8 estão vivendo algum tipo de quadro de ansiedade, de preocupação, pessoas que estão nervosas. E não é para menos, tem notícia ruim a cada minuto. E fora isso, a vida, os desafios da vida têm ficado cada vez maiores. No entanto, existe um refúgio em Deus, existe um lugar de refrigério, existe um lugar onde nós podemos realmente confiar que Deus vai cuidar de tudo. E esse lugar se chama fé. A fé é um lugar seguro, a fé em Jesus, a fé de que Deus está no controle. Quando a sua cabeça começar a trabalhar numa velocidade maior, quando os problemas eles quiserem, sabe, afogar você e atropelar a sua alma, as suas emoções, você tem que lembrar de uma coisa: Deus está no controle. Deus está no controle. Você tem que começar a declarar isso, certo? Constantemente, Deus está no controle. Tem coisas que vão fugir da nossa alçada, tem coisas que não vai depender de nós, tem problemas que vão acontecer ao longo da nossa caminhada e nós precisamos compreender: Deus está no controle. E essa palavra que eu vou ministrar para você hoje, eu vou, tanto agora quanto na oração da noite, eu vou falar dessa palavra, que Deus, tudo que Ele faz na nossa vida é sempre com planejamento. Sabe, às vezes as pessoas pensam que Deus ele se preocupa apenas com o aqui e o agora. Ele só resolve o problema que apareceu e não pensa no depois. Tudo que Deus faz é sempre pensando no futuro. Sempre pensando no futuro, sempre. Eu vou mostrar isso para você. Por isso quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube mande para mais pessoas essa oração. Também quero pedir que você compartilhe com pelo menos uma pessoa essa palavra hoje. Seja um canal de Deus e abençoe pelo menos uma pessoa. E quem puder compartilhar com 10, com 100, com 1000, com 2000 pessoas, de repente você tem acesso a milhares de pessoas. Seja um canal de Deus agora, pega o link aí e manda para essas pessoas, ok? Eu quero começar com uma palavra que está lá em Gênesis capítulo 15, verso 13, que diz assim: Então disse a Abraão: Saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairão com grande riqueza ou com grande fazenda.
Deus estava falando com Abraão, tá? Mas já tinha planos para a descendência dele. Ou seja, Deus pensa em gerações, não em dias. Deus pensa em gerações, não em dias. O Senhor estava falando com Abraão e já estava com plano com a descendência de Abraão. Quantos de nós que tivemos filhos e que, planejaram todo o futuro dos nossos filhos? Ninguém. A gente pode até desejar que os nossos filhos, eles tenham boas profissões, que tenham muitos filhos. Nós podemos desejar muitas coisas boas para os nossos filhos, mas nenhum de nós planeja a vida como Deus planeja. Porque a Bíblia nos diz que Deus já tinha um projeto para a geração que viria de Abraão. Mais de 400 anos para frente. Mais de 400 anos para frente, Deus já estava projetando, Deus já estava planejando. Ou seja, Deus não apenas viu o cativeiro da descendência de Abraão, mas Ele também viu a saída, Ele viu a dor que eles iriam enfrentar lá, mas Ele também viu a abundância que eles iriam sair do Egito, com grande riqueza, com grande fazenda. Ou seja, Deus estava trabalhando aqui, mas já estava pensando lá, anos na frente, gerações na frente. E isso me leva a entender um princípio aqui. Tudo que Deus faz na nossa vida, a gente pode não entender agora. A gente pode assim pensar, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Isso não deveria acontecer assim. Não deveria nos teus planos. Mas se você está andando com Deus, Ele está carregando você a um bom plano. Ele está carregando você a um bom plano. Tem coisas que a gente acha assim que não serve para a gente. Quando você é criticado, quando uma sociedade se desfaz, quando alguém fala mal de você, quando um negócio que estava certo de acontecer e não acontece, a gente pensa assim, puxa, deu errado. Mas será que deu errado mesmo? Será que não era realmente para ter acontecido o que aconteceu? Para que lá na frente Deus revele o plano dele em relação àquilo? Porque a gente trabalha com o dia, a gente trabalha com os problemas do dia, mas Deus trabalha com anos, com gerações para frente. Deus trabalha, pensando no amanhã. Então, é claro que a gente sente quando algo negativo acontece com a gente no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês. Puxa, algo que marca você é demitido do emprego, a empresa que quebra, você fazendo as coisas certas e você não entende. Você não entende por que aconteceu aquilo. Mas lá na frente, Deus vai mostrar o plano dele em relação àquilo. Tem coisas que você vai forçar para acontecer e não vão acontecer. E tem coisas que você vai forçar para não acontecer e vai acontecer. Aí você diz, mas por que isso? Porque Deus tem um plano, querido. É porque Deus tem um plano que algumas coisas acontecem com a gente. Agora, vamos além. Vou mostrar para você uma coisa além aqui. Em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, olha só, a Bíblia diz, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, olha só, tenho visto que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, a uma terra que mana leite e mel. Olha só o que Deus disse, eu tenho visto, eu tenho ouvido. Ele diz, eu conheci, eu desci. Ou seja, Deus está vendo tudo. A gente pensa que Deus não está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo cada dedo apontado para você. Deus está vendo cada maldade feita contra você. Deus está vendo também, aquilo que você tem trabalhado e não tem tido sucesso. Deus está vendo tudo, Ele conhece, Ele vê, Ele tem ouvido.
Deus tem ouvido. Sabe, se as pessoas entendessem isso, que Deus tem ouvido, porque algumas pessoas falam e pensam que Deus não ouve o que elas falam. Tudo Deus está ouvindo, Deus está vendo tudo, Deus está ouvindo tudo. Ou seja, um Deus que vê, um Deus que ouve tudo. E a gente pensa que Deus, sabe, Deus não está fazendo nada, Deus não está trabalhando, Deus não está agindo na nossa vida. Não, gente, Deus está trabalhando muito além do que você imagina na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor viu o que o povo iria passar, a descendência de Abraão iria passar. Ele tinha conhecimento do que eles iriam passar, mas ele também já tinha um plano. Ele já tinha um plano para tirar eles daquele jugo, daquela escravidão. Assim como quando Deus enviou Jesus, ele já sabia que Adão e Eva iam pecar, mas Deus já tinha um plano de escape para o homem, um plano de escape para a humanidade. Por isso, sabe, quando tudo aconteceu, ou melhor, antes de acontecer, Deus já tinha um plano com Jesus. Ele já tinha preparado tudo, ele já viu de eternidade a eternidade. Gente, um Deus que já viu o fim das coisas. Um Deus que já viu o fim de tudo. Ele já viu o fim e ele sabe em que momento ele deve intervir, ele sabe em que momento ele deve agir, ele sabe em que momento ele deve trabalhar, porque ele já viu o fim das coisas. É por isso que nós devemos consultar a Deus, porque Ele tem as informações que nós precisamos para sobreviver na nossa vida. Ele tem as informações que precisamos para vencer. E olha que tremendo isso. Tem uma parte aqui que eu deixei, sabe, para o final dessa mensagem, da parte de agora, porque à noite eu vou continuar. Mas olha o que está escrito em Lucas 19:5, presta atenção. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, ó, gente, olha que tremenda essa palavra, essa revelação. A Bíblia diz que Jesus estava cruzando por um lugar, junto com uma grande multidão, e havia um cobrador de impostos, chamado Zaqueu, que Jesus já sabia o nome dele de antemão. E esse homem, por ser de pequena estatura, a Bíblia diz que ele subiu numa árvore. Bom, a gente fala de Zaqueu, a gente fala do arrependimento de Zaqueu, a gente fala de tantas coisas, né? Mas a gente não fala da árvore. A gente não fala da árvore que Zaqueu subiu. Como assim a árvore que Zaqueu subiu? Aquela árvore ali, ela foi plantada anos atrás. Muitos anos atrás. E ela foi plantada ali, claro, para muitos propósitos, mas ela foi colocada ali também para que Zaqueu subisse naquela árvore e Jesus visse ele em cima da árvore. Ou seja, Deus já havia planejado uma árvore para Zaqueu subir, e isso estaria no registro da história, porque a Bíblia fala dessa árvore. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus já sabia, sabe aonde que Zaqueu estaria. Ele sabia que quando cruzasse por ali, haveria um homem chamado Zaqueu que estaria em cima de uma árvore, avistando ele. Jesus já sabia, sabe, do passado de Zaqueu. Jesus já sabia quem ele era, mas o Senhor não o chamou pelo ladrão que ele era. O Senhor o chamou por aquilo que ele iria se tornar, porque o nome Zaqueu significa pureza. O Senhor viu pureza em Zaqueu no futuro dele. Sabe, às vezes a gente não consegue olhar para as pessoas e ver o futuro delas. Como assim olhar o futuro das pessoas? Bem, sabe, Jesus nunca olha para nós, e se você ler na Bíblia, é exatamente assim como eu estou lhe falando. Jesus nunca olha para nós olhando apenas para o nosso presente. Ele olha sobre quem nós vamos nos tornar. Então ele não olhou para Zaqueu como o pecador, ele não condenou Zaqueu como o ladrão, como aquele que extorquia as pessoas. Não, ele olhou para Zaqueu, sabe, olhando para quem Zaqueu iria se tornar. Ele viu pureza no coração de Zaqueu, porque ele sabia que quando entrasse na casa de Zaqueu iria se arrepender, Zaqueu iria restituir a quem ele havia roubado.
Ou seja, nós vemos um Deus que tem um plano, um Deus que nos vê e nos chama pelo nosso nome, um Deus que nos vê por aquilo que nós vamos nos tornar. Ou seja, Deus já sabe tudo o que vai acontecer comigo, tudo o que vai acontecer com você. Então nós devemos crer no plano de Deus e não andar ansiosos nem preocupados, porque um Deus que já projetou até a árvore, um Deus que já projetou a tua mudança, um Deus que já projetou o livramento, um Deus que já está lá na frente, Ele já sabe o que vai acontecer, Ele sabe a obra que vai acontecer. Então, às vezes, sabe, a gente fica totalmente desnorteado da vida, mas existe um Deus com um plano. À noite eu continuo essa mensagem aqui, mas você entendeu o que eu falei? Você entende que Deus tem um plano? Escreve aqui nos comentários, escreve assim: Deus tem um plano para mim. Amém? Escreve aí: Deus tem um plano para mim. Você pode não entender nada de nada, mas Deus tem um plano para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Gratidão a quem é membro do canal aqui. Gratidão a você que é nosso aluno na academia aqui no Global. Inclusive, semana que vem agora vamos começar mais um módulo chamado Sonhos Proféticos dentro da academia aqui no Global, uma escola online que você pode se tornar nosso aluno. É só você ir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Também quero agradecer a quem usa o Superchat aqui, gratidão pela tua vida, amém, Deus te abençoe mais e mais. E domingo agora vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, igreja que eu congrego. Não estou à frente da igreja, mas eu congrego nessa igreja. E vou estar ministrando neste domingo uma palavra muito profética, amém, você é nosso convidado, em nome de Jesus. E agora às 7 da manhã sai um podcast incrível lá no nosso canal novo, do podcast A Voz. Eu vou estar com um homem que vocês vão ouvir a história dele, certo? Ele foi pastor no Rio Grande do Sul, passou por muitas coisas ruins, mas venceu, se transformou em um dos homens mais influentes da nação brasileira. Às 7 horas da manhã vai sair o podcast dele, certo? Lá no meu canal, então não deixa de ouvir o podcast A Voz. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida. Coloca aqui nos comentários tudo aquilo que está te ansiando, certo? Porque Deus já tem um plano para te tirar disso aí, desse problema que você está. Vamos orar? Vamos orar. Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, libera teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, que o poder de Deus comece a tocar agora. Sim, no nome de Jesus. Tu já viu essa pessoa curada, tu já viu ela liberta, tu já viu toda a família dela sendo tocada, tu já viu, Senhor, ela saindo dessa adversidade, tu já viu ela, Senhor, vencendo esse mal que tem atacado ela. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que haja uma intervenção do céu agora na vida dessa pessoa. Assim como quando Zaqueu estava em cima daquela árvore, o Senhor disse: hoje entrou salvação nessa casa. Meu Deus, nós cremos que hoje está acontecendo intervenção de Deus. Hoje mudanças estão acontecendo. Hoje, em nome de Jesus, eu libero essa palavra. Hoje a cura, hoje a restituição, hoje o livramento, hoje a porta aberta. Eu quero declarar que respostas estão sendo liberadas do altar hoje. Hoje, respostas estão sendo liberadas, negócios estão sendo liberados. Hoje, coisas irão ir para o lugar. Hoje, o plano de Deus vai ser revelado para muitas pessoas que estão aqui. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. E que o nosso dia seja um dia abençoado, um dia debaixo da bênção, do favor de Deus. Nós queremos, Pai, a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre a nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu quero abençoar, Pai, declarando que hoje será um dia de resposta na vida de todo aquele que está nesse propósito de oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você crê, compartilha com pelo menos uma pessoa, e se puder compartilhar com 10 ou mais ou 1000, compartilha, mas manda para alguém, seja um canal de Deus. Deus te abençoe, até 9 da manhã, que eu vou estar ao vivo aqui de novo com vocês.